Olá, eu sou Moisés, seja muito bem-vindo à série The Good Book. Estamos fazendo a leitura da Bíblia Sagrada, começamos a partir do Novo Testamento, livro de Mateus. Quando completarmos em Apocalipse, vamos lá para o Gênesis e iniciaremos aí a leitura do Velho Testamento. Muito obrigado a você que tem nos acompanhado, você que curte, comenta, compartilha. Quero pedir a você que ainda não é inscrito, por favor, clique no botão inscrever-se, fique por dentro de tudo que acontece aqui dentro no canal. Não esqueça também de ativar as notificações, curtir, comentar, compartilhar, enviar aí para todos os seus amigos todo o conteúdo que a gente publica aqui no canal. Que Deus te abençoe. Bíblia que estamos lendo, Bíblia de Estudo de John Wesley, Bíblia de Estudo de John Wesley da Sociedade Bíblica Brasileira. Vale muito essa leitura. Uma linguagem fácil de compreender, extremamente fácil, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos para a leitura. Livro de Marcos. Já terminamos o livro de Mateus e agora estamos no livro de Marcos. Lemos no vídeo anterior o capítulo de número 9, que tinha os títulos A Transfiguração de Jesus, A Vinda de Elias, A Cura de um Menino, De novo Jesus prediz a sua morte, O Maior no Reino dos Céus, Quem não é contra nós é por nós, e os tropeços. Agora vamos fazer a leitura do capítulo de número 10, e o título do capítulo número 10 inicia com este A respeito do divórcio. Saindo dali, Jesus foi para o território da Judéia e para além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Jesus, porém, respondeu: o que foi que Moisés ordenou a vocês? E eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Em casa, os discípulos voltaram a fazer-lhe perguntas sobre esse assunto e Jesus lhes disse: quem repudiar a sua mulher e se casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar o seu marido e casar-se com outro, comete adultério. Jesus abençoa as crianças, versículo 13. Então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixe que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade lhes digo que quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Versículo 17, o jovem rico. Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre a seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, lhe disse: só uma coisa falta a você. Vá, vende tudo o que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com estas palavras, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Versículo 23, o perigo das riquezas. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus.
É mais fácil um camelo passar por o fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito admirados, dizendo entre si: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, olhando para eles, disse: para os seres humanos é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus respondeu: em verdade lhes digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do Evangelho, que não receba, já no presente, 100 vezes mais casas, irmãos, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir receberá a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. O versículo 32, o título é Jesus ainda outra vez prediz a sua morte e ressurreição. Estava a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Versículo 35, o pedido de Tiago e João. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permita-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo que eu sou batizado? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com o que eu sou batizado. Quanto a assentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-los, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Versículo 46, a cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E, ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos os repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhes disse: vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora.